Porque eu fico muito na rua, você entendeu? O período que eu trabalho muito é agora também. Eu fico muito na rua. Mas sua esposa é dentista também, não é? É dentista. Família de dentista, então. Eu optei para ter a responsabilidade para atender o povo, você entendeu? Do que tentar as duas coisas e fazer bem feitas as duas coisas, não daria. Você voltaria? Bem feito, eu daria. Sim, com certeza. Eu gosto muito da minha profissão, você entendeu? Inclusive, de vez em quando eu faço alguma coisa, você entendeu? Recentemente eu fiz uma extração na minha filha, terceiro molar dela. Ô, louco. Porque minha filha é muito medrosa, muito medrosa. Minha esposa não tem paciência. Você já sabe, tratar de filho já é mais difícil. Porque ela... Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aquilo lá, você entendeu? E aí o que acontece... Mas você fez onde? Em casa? Não, no consultório da minha esposa. Caramba! No consultório da minha esposa. De vez em quando a minha esposa me pede socorro. E eu era bem prático nas exodontias, nas extrações, entendeu? E minha esposa não gosta muito. Não gosta muito. Aí eu fui, minha filha morrendo. Ó, eu ainda falei assim para minha esposa: você anestesia, depois de anestesiar você me entrega, é que eu faço. Aí minha esposa: não, jogou em cima de mim. Não sei que vai fazer tudo. Porque, ó, pra você ter ideia, eu pensei em arrumar um dentista e uma vez, a primeira vez que minha filha precisou, eu procurei um amigo meu, um colega meu, para atender ela sedada. Caramba. Foi sedada. E são poucos dentistas que eu conheço que tem Não, me fala só uma coisa que eu preciso perguntar antes da gente começar. Você é mão pesada ou mão leve? Pergunta pra minha filha, por favor. Entendeu? 1 minuto eu peguei e tirei dente do siso dela. Apesar que o terceiro molar, ou é o mais simples, mais fácil de tirar, ou é o mais difícil quando ele está deitado. O dela não, o dela estava preparado, você entendeu? Eu dei uma mexida porque danada, dente não se arranca com buticão. Dente, quem sabe, antigas, dente, quem sabe, é alavanca. Porque, danada, não cabe no mesmo espaço 2 corpos. Então você está aqui. Se você mete aqui uma alavanca e abaixa ela e dá uma mexida, o que acontece? Ela, para descer, alguma coisa tem que subir. O dente sai. Então quem domina a alavanca, tira muito fácil. A única coisa que eu espero é que um dia na vida acabem com o motorzinho com aquele barulho. Quem faça um motorzinho silencioso. Já está chegando lá. Posso começar o programa, vereador? Então vamos começar de forma oficial. Vou pedir para rodar a vinheta e a gente vai bater um papo aqui sobre política e Câmara, pode ser? Agradeço. Então roda a vinheta aí, que hoje o ponto de vista é com o doutor Alexandre Dentista. Muito bem, ponto de vista de hoje então com o doutor Alexandre Dentista. Não vá ficar de boca aberta, hein? A gente já falou aqui no comecinho, ele não exerce a profissão já há um bom tempo, mas a esposa exerce. E nas horas livres, o que o senhor faz, doutor? Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e, obrigado, acima do meu agradecimento, parabenizar a TV Câmara, porque eu vejo que isso é muito importante para o nosso mandato, é muito importante para a cidade de Guarulhos, porque principalmente pelo horário da sessão, muita gente me cobra, muita gente parabeniza pelos trabalhos aqui por causa da TV Câmara. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. O legal é que dá para ver depois pela internet, dá para ver pelo celular, dá para recuperar os nossos arquivos na internet, os vídeos principalmente, então dá para acompanhar bem, né, vereador? Falar um pouco de política. O que é política para você, vereador? Deixa eu começar respondendo. Uma pergunta bem retórica, hein? Sem dúvida, eu começar respondendo principalmente o porquê que eu momentaneamente deixei a odontologia. Porque eu gosto muito da minha profissão. Recentemente eu tive uma experiência aí porque minha esposa de vez em quando me pede um socorro. E o que acontece? Eu vejo o seguinte: para você fazer bem feito uma coisa, você pode fazer uma coisa, tentar conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que eu não conseguiria. Porque eu fico muito na rua, muito na periferia, nas madrugadas, como... Dedicação em tempo integral, né? Tempo integral. Para você ter uma ideia, como membro da Comissão de Saúde, a minha bandeira é a saúde, sábado, domingo, feriados, eu não viajo, carnaval, todo esse período grande eu fico na cidade e tem hora que 2, 3 da manhã, quando tem denúncia, eu sempre vou conferir e nas madrugadas eu estou nos hospitais conferindo, você entendeu? Então, realmente, eu abandonei para poder dedicar com responsabilidade meu mandato, porque senão não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Política para mim começou quando eu sou uma pessoa abençoada por Deus, eu passei por uma situação difícil na minha vida. No passado eu tirei um tumor do cérebro e eu sempre ajudei, sempre ajudei. E depois desse fato, depois de ter tido uma segunda oportunidade para estar vivo, eu ampliei as minhas ajudas. Eu acredito, como vereador, você tem uma possibilidade maior para ampliar o que você pode ajudar o seu próximo. Então, em virtude dessa bênção que eu tive quando eu passei por uma cirurgia em 98, eu ampliei, tive uma força maior para poder realmente ajudar a população da nossa cidade. Caramba, um tumor no cérebro. Mas, só para não fugir da questão política, eu vou entrar na questão da religião, porque eu sei que o senhor citou Deus e é filiado a um partido que, eu não sei se tem um fundo religioso, mas a gente pode falar disso. Mas você acha que hoje na política falta alguma coisa, falta transparência, principalmente olhando aqui para Guarulhos? O que o senhor pode dizer? Na verdade, eu acho que... deixa eu dar um exemplo. Você mudaria? Deixa eu dar um exemplo básico para vocês. Ontem eu não tive a oportunidade para falar. Ontem eu tive no pronunciamento do prefeito Guti, inclusive gostaria de parabenizar, em pouco tempo trouxe uma grande novidade para a nossa cidade, foi que agora, com uma negociação com o governador e através também de um deputado da cidade, conseguiu com que minimizasse, ou pelo menos na Vila Galvão onde eu moro, não tivemos água no domingo, tivemos água no domingo, não teria água na segunda-feira, e na segunda teve, ontem teve, então, momentaneamente, ele acabou o rodízio de água. Não que não precise um dia ter, mas ampliou a chegada de água na cidade. Gente, diminuiu, reduziu o rodízio. Diminuiu o rodízio e acabou, abriu as porteiras aqui. Mas, exatamente, diminuiu. Agora, para a cidade inteira, pelo menos 4 horas a mais para a cidade inteira vai ter água. Então, o que acontece? Eu acho uma vergonha o fato de ter conseguido isso. Pelo seguinte, por que o outro partido não conseguiu isso? Porque em São Paulo é PSDB e Guarulhos era PT. Gente, é uma vergonha. Mais uma vez prova que a população sofre com a rivalidade e com a disputa partidária. Por exemplo, em época de eleições, a gente escuta falar que o governo do estado fecha a porta dos hospitais estaduais. E o povo, numa época de uma eleição municipal, acha que os hospitais, exemplo, o Padre Bento é o hospital do município, e lá está de porta fechada, desce o pau no prefeito. Então, o que acontece? Isso acontece muito, pelo menos a gente escuta falar muito isso. Então, por causa de brigas partidárias, já poderia a cidade não estar nesse rodízio, porque, dá uma olhada, hoje a desculpa não é a dívida, e também não é que agora os reservatórios estão secos. Você entendeu? Não estão secos, tanto que graças a Deus tem chovido muito para poder ter água suficiente. Agora, só porque mudou a sigla partidária da nossa cidade, hoje tem água na cidade. Então isso é vergonhoso para a política, né? Só para esclarecer, quando o senhor disse ontem na reunião com o prefeito, a gente grava o programa no mês de janeiro, então foi numa data próxima do mês de janeiro, na primeira quinzena, tá, vereador? Só para deixar bem claro. O que o senhor colocou aí, então, e é uma coisa que eu acho que toda a população sabe que existe, que eu não vou dizer uma guerra política, guerra talvez seja um termo muito forte ou muito bélica, né? É um termo muito bélico. Guerra partidária, enfim, mas o que acontece hoje no país, de modo geral, a maneira de se fazer política, eu não sei se é assim no mundo, tá? Que eu realmente não pesquisei e desconheço um pouco da política nos outros países, mas geralmente sempre tem um fundo parecido. É a política feita à base de trocas, certo? Seja uma troca de cargo em administração pública, que acontece muito, seja uma troca de favores, seja uma troca de interesses pessoais, e isso acontece muito. O senhor, como é uma pessoa religiosa que, pelo que disse aqui no início do programa, vê a política de uma outra maneira, acredita que um dia a população vai ser realmente favorecida pela política e não os interesses pessoais nessas bases de trocas? É possível se mudar o jeito de fazer política? Sim. Aqui em Guarulhos também? São duas situações. Primeiro, eu enxergo que sim, porque principalmente hoje, com o judiciário, tá? O que eles estão fazendo hoje no país, no Brasil, realmente, descobrindo um monte de bandido que tem na nossa política, realmente uma hora vai zerar. Vai chegar nos bandidos que realmente lideravam todas essas quadrilhas, realmente estão pegando gente grande. Antigamente falava que só pegava peixe pequeno, agora estão chegando nos tubarões. Então, hoje, graças ao Moro,
graças ao judiciário, realmente está moralizando um pouco a política do nosso país. Realmente. Só que, infelizmente, hoje, o povo brasileiro está acostumado à troca. A troca. Eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, recentemente houve um falecimento numa família de um amigo, me ligou e pegou e falou, vereador, tal. Aí eu peguei e pus um assessor meu à disposição da família. Foi até lá, atendeu, pegou o pessoal, levou até a funerária, deu todo o suporte para poder ajudar aquela família naquela hora difícil. Infelizmente, na cidade de Guarulhos hoje, não se enterra ninguém de graça na cidade, a não ser que o cara seja pobre, pobre, pobre mesmo. Infelizmente, acredito que com o prefeito Guti nós vamos conseguir mudar isso daí, tá? E o que acontece? Aí a pessoa chegou uma hora, o vereador mandou o dinheiro para pagar o enterro. Gente, o fato de eu não ter mandado o dinheiro foi uma revolta. Pô, eu pus um assessor à disposição da família, deu toda a atenção, mas o que pesa era que eu mandar o dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Eu, graças a Deus, eu vivo do meu salário. Então, você imagina hoje, para enterrar uma pessoa igual isso, custa R$2.000, se morresse 2 amigos meus por dia nessa cidade. O que acontece? Eu teria que ter R$120 mil para poder fazer isso, para poder pagar os enterros. E detalhe, recentemente, morreu um grande amigo meu que até hoje eu não acredito. O filho dele bateu na minha porta, na minha casa, antes das 8 da manhã. Mesma situação. Coloquei um assessor meu à disposição da família. Aí teve uma hora que uma pessoa, se não me engano, é de Mogi ou de Arujá, um membro da família, mandou dinheiro para pagar. A meu assessor explicou tudo isso. Meu, é impossível, tal. O vereador vive do bolso. Não existe essa verba complementar. Ah, mas na cidade o vereador lá paga enterro de todo mundo. Gente, então, infelizmente, nessas trocas, a população quer que você realmente roube para poder você ter R$120 mil e poder pagar o enterro do cara, poder dar a cesta básica. Infelizmente, também tem esse lado que hoje a cultura no país, você, para poder conquistar um voto da pessoa, não é com trabalho, e sim no dia da eleição, e sim também numa troca de favores. Infelizmente existe o lado também, essa cultura do nosso país. Eu vou tentar fazer uma reflexão rápida aqui, até porque eu quero que o senhor fale, né, da religião e também da relação da Câmara com o Executivo, já que o senhor falou do prefeito Guti. Por que será que a população também vive à base de troca, né? Isso é uma opinião minha, tá? É uma reflexão minha. Porque falta o principal, que é o que os governantes também não dão, que é a educação. A educação pública de qualidade. Para mim, qualquer desenvolvimento de país passa obrigatoriamente pela educação. Uma educação de qualidade, uma educação pública decente, faz com que as pessoas passem a ter mais oportunidades, sejam mais bem informadas, mais esclarecidas e criem o que a gente chama de consciência coletiva, que é quando você elege um representante seu político para que ele governe ou possa fazer benefícios em prol de todos e não meu especificamente. Porque hoje a população pensa muito, né, na própria pessoa. Não é à toa que, por exemplo, elegeram o prefeito de São Paulo, muita gente, por causa de uma promessa de que ele mudaria a velocidade novamente nos marginais. Sim. Então, além de ser um motivo pequeno, no meu entender, você está pensando em você e não no seu coletivo. Você tem que ter a consciência coletiva, mas isso só vem com cidadania, quando você tem oportunidade, quando você pode trabalhar, ter o seu salário, e isso vem com educação. E isso falta pelos governantes justamente por essa falta de interesse para se manter o status quo atual, para continuar essa bola de neve. Falando do seu partido, o senhor é afiliado ao PSDC, certo? Desde 2007, que eu tenho aqui. Então, o senhor não é guarulhense, é de Berlândia, como dizem, né? A cidade começa com B, Berlândia, Uberlândia, Minas Gerais, mas veio para cá em 69, então está há bastante tempo, e está no PSDC desde 2007. A religião te ajuda em algum momento? O senhor é religioso? Por isso que o senhor se filiou a esse partido? Onde é que a religião te ajuda a ser vereador? Sim, primeiro, graças a Deus, eu tenho muita fé, porque é uma das coisas que me levou a realmente passar por uma hora difícil da minha vida, porque tirar um tumor do cérebro não é tirar uma unha encravada, tirar um dente. Realmente você vai para uma cama de cirurgia, você vai ser anestesiado, você vai pagar, só sua família e os amigos vão saber que você voltou ou não. Você entendeu? E graças a Deus eu estou vivo, tenho muita fé. Recentemente eu tive o prazer de conhecer a história do atual secretário de esporte.
Na verdade, a pessoa que está comandando a pasta de esporte, uma pessoa de muita fé também, o nosso conversando realmente me deu um exemplo muito bonito realmente de fé. Então, realmente, a fé me ajuda muito na minha vida e realmente na política. Você tem que realmente tentar conduzir as pessoas para o bem, eu acredito muito. Agora, eu só gostaria também... Mas o senhor é de frequentar a igreja, assim, cultos, o senhor participa? Dá uma olhada, eu frequento alguns cultos também, porque eu acredito que Deus é um só. Eu sou católico, você entendeu? Mas eu frequento muito alguns cultos, porque eu me sinto bem também, de vez em quando, numa igreja evangélica e acompanhando. O senhor não é radical, então? Não, não sou radical. O senhor acredita em Deus eu e faz acredito em Deus, exatamente, okay. Entendeu? Eu sou católico, frequento as igrejas católicas próximas da minha casa, mas de vez em quando eu sou convidado para ir numa igreja evangélica, de um amigo, de um pastor que me convida, eu frequento e me sinto bem também, você entendeu? Eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus. Agora, só para também falar, eu acredito realmente que falta muita educação para a gente poder tentar mudar a situação até na política, mas eu digo sempre, a educação é fundamental, porém a saúde e a vida do cidadão. Por isso que minha bandeira é a saúde. Eu sei que se eu tivesse condições em Brasília de mudar os 25% do orçamento que é para a educação e apenas 15% para a saúde, eu acho que a saúde tem que ser mais valorizada, apesar que no governo anterior da nossa cidade, se gastava quase o dobro desses 15%. Se gastava uma média de 28% do orçamento na saúde, e eu acho que realmente tem que se investir muito mais na saúde. Acontece que não adianta ter só o número, né? Porque o número é muito bonito. Vamos investir 25% em educação, 15% na saúde. Mas muitas vezes a verba não chega, ela é desviada, ela vai para outros fins. Sem dúvida. Que a gente sabe muito bem. Então o número só é muito bonitinho, tem que a gente conseguir aplicar. Você falou na saúde, que é a sua bandeira. Como é que você está vendo a saúde aqui em Guarulhos? O que você, como vereador, pode dar de contribuição nesses próximos 4 anos? Esse é o segundo mandato, vereador? Segundo mandato. Então, nesse segundo mandato, já vamos para 8 anos. O que o senhor pode dar de contribuição aqui para a cidade? Eu espero e tenho certeza que vai ser o melhor governo na nossa cidade, é o governo do prefeito Guti. Porque realmente é uma pessoa séria, trabalhadora, honesta e vai fazer muito para a nossa cidade. Eu tenho certeza, é muito difícil governar sem dinheiro. Eu tenho certeza, já o prefeito Guti vai conseguir colocar os 105 médicos que faltam na nossa cidade. Porque, infelizmente, hoje é vergonhoso o atendimento que prestam para a nossa população. A pessoa, primeiro, é direito do cidadão e dever do Estado. A pessoa, na hora que precisa da saúde, chega num hospital, fica 3, 4, 5 horas para poder ser atendido. Inclusive, o problema de saúde vira problema policial, porque o cara, naquele desespero, o cara vai lá agredir o porteiro, o médico. Quantas vezes nós escutamos falar, vimos nos jornais, que o cara pegou um revólver e pôs na cabeça do médico, atende minha mãe, atende essa pessoa, porque infelizmente fiz a casa de polícia. Por quê? Porque não tem médico. Quantas vezes eu fui visitar os hospitais das madrugadas, não tinha médico. Tinha que ter lá 8 plantonistas, chegava lá, tinha 2. Aí o cara ainda chegava, tinha coragem de falar que os 8 estavam jantando. Aí eu peguei e fui em outro hospital, quando eu voltei lá, 3 horas depois, os caras não estavam lá, você entendeu? Infelizmente, então tem que se mudar muito para poder atender com responsabilidade, principalmente a saúde da nossa população, e tenho certeza que uma medida que tem que ser mais rápido possível é realmente conseguir contratação de novos profissionais da saúde, não apenas médicos. E novamente caímos na consciência coletiva, né? Porque uma pessoa que faz isso, ela não pensa na cidadania. Sem dúvida. Ela só pensa em si mesma. Sem dúvida. Bom, acho que ficou claro então o seu posicionamento com relação a em que parte do governo aqui o senhor está, né? Hoje o senhor vai ser situação, pelo que o senhor está colocando aqui, reeleito com 3.444 votos. Então eu queria que o senhor aproveitasse e olhasse para aquela câmera para deixar a sua mensagem final, se dirigisse aqui aos seus 3.444 eleitores e, claro, sei que o vereador representa toda a cidade. Fique à vontade, agradeço por ter vindo aqui ao programa Ponto de Vista. Não, primeiro, eu não acredito que já se passou 15 minutos. Já, passou até mais. Ou ainda vai ter que cortar parte dessa entrevista. Mas pode ficar tranquilo, fique à vontade para fazer considerações, para usar qualquer tema que eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e agradecer... Aproveita, vereador, só desculpa te cortar, mas coloca um pouco da relação da Câmara com o Executivo nesse finalzinho, só para a gente saber como é que o senhor está vendo. Obrigado. Eu que agradeço. Eu queria realmente agradecer a toda a minha assessoria, familiares, amigos, eleitores,
pela oportunidade. Eu venho na minha trajetória, a minha primeira vez que eu fui candidato em 2004, de lá para cá, as 4 vezes que eu fui candidato a vereador, as 2 primeiras fiquei primeiro suplente e as 2 seguintes ganhei a eleição. Então, eu venho de lá, comecei com 2.039 votos, por isso que me deu força para continuar, porque é difícil quando você começa com 500 votos, 300 votos, 700 votos, você hoje não ganha eleição com menos de 2.000 e poucos votos. Então, só me deu força para continuar, porque eu comecei bem e graças aos meus amigos. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer o carinho da população de Guarulhos, que reconheceram o meu trabalho, principalmente em prol da nossa população na área da saúde e outras áreas que eu consigo, porque eu visito a cidade toda. Eu sou vereador da cidade de Guarulhos, não apenas da minha região e não apenas desses quase 3.500 votos que eu tive, dessas 3.500 pessoas. Realmente eu sou grato a toda a cidade e eu acredito que vai ser um relacionamento difícil, porque realmente a oposição na casa é grande e muito inteligente. Tem pessoas muito inteligentes na oposição, mas eu acredito que eles estão aqui. Primeiro, o relacionamento nosso de vereadores é relacionamento, por mais que se veja a briga lá em cima, a nosso relacionamento é amigável. Amigável. E realmente cada um vai defender a sua bandeira, vai defender a sua região, mas pelo menos os vereadores da oposição são pessoas inteligentes e realmente brigam pelo melhor para a cidade. E se o governo realmente fizer o melhor para a cidade, eu tenho certeza que vai ser um bom governo, bem harmônico entre o Legislativo e o Executivo. Com a ajuda de vocês. Obrigado por ter vindo, doutor. Eu que agradeço e parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Valeu mesmo. Esse então foi o ponto de vista aqui com o doutor Alexandre Dentista, mais um dessa série de entrevistas com os vereadores eleitos, para que você conheça um pouco melhor os parlamentares que representam você que assiste aqui a TV Câmara e você, claro, espalhado pela cidade toda. Muito obrigado. Voltamos numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.